Boa noite, pessoal. Esperar o pessoal entrar aí para a gente poder começar a conversar um pouquinho, bate-papo aqui sobre influenza. Esperar o pessoal ir entrando. Já vai aproveitando e compartilhando aí a live para a gente entrar mais pessoas, para todo mundo poder bater um papo aqui com a gente poder conversar melhor com todos os interessados agora nesse momento de maior preocupação sanitária aí para o Brasil. Boa noite, Gilberto. Está me ouvindo? Boa noite a todos, estou ouvindo bem. Só passar o fumacê aqui, não sei se está dando para captar o som. Está com uma interferência grande aí. O fumacê está passando aqui na rua. Já ia perguntar se está passando o trem aí. Não, aqui não tem trem, não. O fumacê está passando aqui, fazendo controle da dengue. As notícias estão correndo. Então tá bom. Continuar, deixar o pessoal continuar aí entrando aí. Bom, enquanto acho que o pessoal vai entrando, acho que a gente pode começar a bater um papo aqui. Eu acho que o intuito dessa live é justamente a gente conversar um pouco melhor, conversar um pouco mais, debater sobre o tema de extrema importância sanitária para o Brasil nesse momento, de grande importância econômica para o Brasil, de grande importância para todos os profissionais envolvidos, não só no setor produtivo, mas em todos os setores que englobam a cadeia de produção avícola. Nós estamos aí numa atenção redobrada, justamente por causa dos impactos que essa doença, que a influenza aviária, ela pode causar num contexto de produção, mas num contexto de saúde única como um todo, né? Então, eu acho que o intuito dessa live é justamente a gente debater um pouco mais, trazer mais o assunto para um cenário um pouco mais de debate e também para a gente ter esse desenrolar aí com relação ao que pode acontecer com o país e como que nós podemos agir para combater, quais são os próximos passos e como que nós podemos nos preparar diante da iminência dessa doença tão importante para o cenário econômico nacional, né? E para começar, eu acho que para a gente introduzir o tema, eu acho que nada mais melhor seria a gente começar a conversar, a debater sobre o que vem a ser a influenza, como que ela se manifesta, o que é a doença. Qual é o agente etiológico da doença? Como que ela vai causar? Quais são os impactos dessa doença para os plantéis? E aí, se você quiser falar um pouquinho, Gilberto. Boa noite a todos, boa noite, Fernando. Estou muito feliz, muito satisfeito de estar aqui. E nós estamos vivendo uma situação muito peculiar no Brasil, no setor agronegócio, setor agroalimentar. Nós abrimos essa live para falarmos a respeito de influenza aviária e nós já estamos com um material suspeito no Canadá para se confirmar ou não a presença de um caso no Pará de vaca louca na sua forma atípica.
Então, ou seja, uma crise sanitária eminente no Brasil, né? Por um lado, o setor agroavícola, aí com o vírus da influenza aviária batendo a porta, acaba de noticiar agora no Jornal do Amazonas um caso num município lá, que eu não me recordo o nome, de suspeita de influenza aviária numa granja de subsistência, numas aves de subsistência. Então, ou seja, isso, a princípio, mesmo que se confirme, não coloca o Brasil fora do mercado internacional, nós vamos debater isso mais à frente, mas, de certa forma, é um sinal de alerta e uma preocupação. Então, ou seja, nós estamos num momento extremamente perigoso que nós estamos vivendo em relação a sistema sanitário no Brasil. Tá certo? Então, respondendo a tua pergunta, aqui, começar um pouquinho a falar da gripe aviária, né, da influenza aviária, a gente precisa saber um pouquinho quem que é o agente etiológico, né, a ficha corrida desse meliante que está aí rondando as nossas fronteiras. Ele é um vírus da família Orthotomyxiviridae e gênero influenza vírus. E ele é um RNA vírus, e sendo um RNA vírus, ele é envelopado. E sendo envelopado, ele oferece um pouco menos, não é total, de resistência aos desinfetantes comuns. O que eu quero chamar a atenção disso é que existem ferramentas para que nós possamos controlar esse vírus dentro de um aviário, né? Então, mesmo esse aviário alojado, mesmo com a presença das aves, pode-se aplicar determinados desinfetantes que conseguem eliminar esse vírus do meio ambiente, né? Salvo honrosas exceções, esse vírus ele é facilmente eliminado do ambiente. Não é um vírus resistente e difícil de ser eliminado do meio ambiente. Tá? É um vírus que pertence à lista da OIE. Até 2004, essa lista era dividida entre lista A e B da OIE. A partir de 2005, convencionou-se pertencente à lista da OIE. OIE, antiga Organização Internacional de Epizootia, e depois, a partir de 2003, ela se chamou Organização Mundial de Saúde Animal, mas manteve a sigla OIE. E por que esse vírus, essa doença da influenza aviária, está presente na OIE? Porque ela oferece graves consequências de morbidade e de mortalidade de forma significativa à população animal que ela acometer. Então, ou seja, ela vai acarretar grandes prejuízos econômicos ao plantel e, consequentemente, àquela região, aqueles avicultores, aquele estado, aquele país, e por isso que, causando este impacto econômico, ela é pertencente à lista da OIE. E esse vírus, essa influenza aviária, ela é dividida, ela pertence ao tipo A. E ao pertencer ao tipo A, ela é subdividida, ela tem subtipos. Então, ela tem duas glicoproteínas importantes. As hemaglutininas, que é o H, e tem 16 Hs. Então, H1, H2, H3, H4, H5. Sendo que o H5 e o H7 são os mais patogênicos para as aves. Então, esse vírus, tipo A, que acomete as aves, causando a gripe aviária, pela influenza aviária, ele é o H5N1. Então, sendo o H5 ou H7, se fosse o caso, são as duas glicoproteínas mais patogênicas para as aves. E a outra glicoproteína é a neuraminidase, que é a UN, né? São 9 tipos, N1, N2, N3, e sendo, então, que este é o H5N1. Para nós termos uma ideia, as aves têm receptoras para os 16 hemaglutininas, para 16 Hs, e para os 9 neuraminidades. Então, as aves elas têm uma certa facilidade em receber esses vírus e de certa forma, têm receptores para elas. E as aves silvestres, em especial as aves aquáticas, são os reservatórios naturais deste vírus,
desse subtipo. E nessa época de novembro até abril, março, abril, nós temos a rota migratória das aves do hemisfério norte, que migram para a Patagônia para se reproduzirem e depois voltam. Então, elas começam a migrar no final de outubro, no início de novembro, e vai até abril, mais ou menos. E depois, em abril, elas retornam. E como elas são portadoras naturais desse vírus, nessa rota, por onde ela passar, fizer pouso, ela pode ali eliminar secreções oculares, fezes, e, consequentemente, pode eliminar o vírus. E esse vírus, se não for debelado, se não for eliminado, ele pode vir a contaminar o ambiente, e o solo, a água, e, por sua vez, as pessoas se contaminarem ali com a roupa, com o calçado, e serem veículos deste vírus para outras regiões, e principalmente aquilo que a gente menos quer é que seja veiculado para uma granja comercial, quer seja de frango de corte, quer seja de postura comercial, né? Então, passando aí pegando um gancho, só te cortando um minutinho, mas pegando um gancho em tudo que você falou, eu acho importante exatamente isso que você já colocou de maneira geral, né? A gente começa a ver e a ter noção da complexidade da doença e da complexidade desse vírus, né? E também mostra a importância e a grande dificuldade que a gente tem com relação ao controle dele, né? Eu acho que isso escancara para a gente toda esse leque muito grande que nós temos de atuação aí, justamente por essas complexidades da cadeia. Como você falou, a começar com a etiologia, a começar com a identificação viral. É um vírus que ele tem projeções superficiais com glicoproteínas ancoradas no envelope lipídico formado pela hemaglutinina, neuraminidase, por isso N algum número, H outro número. Então, essas denominações primeiros de estruturação genômica do vírus, ela já mostra para a gente a necessidade de se conhecer qual vírus a gente está trabalhando, qual subespécie, qual subvírus. Então, já é o primeiro gargalo, já é a primeira complexidade, né? Segundo, a complexidade não só de estar trabalhando com qual tipo de envelope, qual tipo de subtipo, mas também a patogenicidade associada a ele. Porque nós temos também, dentro dessa infinidade de subtipos, espécies que são de alta patogenicidade, espécies que são de baixa, subespécies que são de baixa patogenicidade, né? Então, a determinação genômica também, ainda mais aprofundada, desses fatores de virulência, também demandam uma necessidade, uma profundidade de conhecimento e um aporte muito grande para se determinar, para se isolar, para se diagnosticar, e isso tudo é um desafio muito grande quando a gente diz respeito a esse enfrentamento que o Brasil vai ter que ter diante da doença. Então, isso vem pôr à prova e pôr em alerta todo o nosso sistema sanitário. Então, um sistema sanitário eficiente para detecção, para monitoramento, como você estava falando, de monitoramento ativo e passivo das rotas migratórias, e, além disso, de monitoramento da sintomatologia clínica dessas aves, de uma rápida comunicação entre os sistemas de sanidade, de assessoria com os órgãos oficiais, e ainda mais a demanda e a necessidade de se mostrar a eficiência e robustez do nosso serviço sanitário de diagnóstico e de isolamento e de identificação a nível até, se necessário, genômico desse vírus. Então, eu acho que a doença ela vem, como você falou, explanando de maneira geral, toda essa
essa complexidade, e essa complexidade ela vem a pôr à prova justamente a robustez que nós sabemos que nós temos do nosso cenário de desenvolvimento de biosanitário, né? E pôr à prova também justamente essa cadeia, que é uma cadeia extremamente importante e delicada para que nós consigamos nos manter no patamar de grande produtor, grande exportador de produtos de origem animal. No caso de produtos avícolas, seja, né, o frango de corte, seja o ovo, né? E aí, nesse cenário todo e nessa dificuldade, nessa eminência e nessa complexidade toda, conhecendo e aprofundando ainda mais nessa etiologia viral, uma vez detectado esse vírus, como que os órgãos oficiais ou como que as granjas elas vão atuar? Como que isso pode acontecer? Estou te perguntando isso porque você está mais à frente da assistência técnica a granjas, principalmente aí em Santa Maria, né? Santa Maria de Etibá. Então... Sim, mas eu gostaria de voltar a uma fala sua. E a gente está falando para muitas pessoas, e dentre elas, consultores e RTs veterinários do segmento agro e do segmento agroavícola. E aí você falou uma coisa que me chamou a atenção, da importância da gente saber um pouco mais além do que é só uma gripe aviária. Então, nós somos formadores de opinião, nós, RTs e consultores, somos formadores de opinião, e a gente precisa de saber, de fato, com quem que nós estamos lidando. Quem é esse vírus? Qual é a sua característica genômica? Qual é a sua etiologia? Qual é a sua epidemiologia? Aonde esse vírus vive? Como que ele se comporta no meio ambiente? A sua manifestação clínica? A sua manifestação clínica. E não simplesmente, estamos diante de uma crise da influenza aviária. Não. Nós somos veterinários. Acima de tudo, nós somos médicos veterinários. Precisamos saber, de fato, quem que é o agente etiológico e destrinchá-lo e saber como é que ele se comporta. Qual é a glicoproteína? Nós temos que saber se ele é mais patogênico ou menos patogênico. Porque, como nós já conversamos em outra oportunidade, a influenza aviária com menor patogenicidade já foi percebida no Brasil. E nem por isso causou alerta. Mas então por que essa agora causa alerta? Porque essa é uma H5. E sendo uma H5 é de maior patogenicidade. E sendo maior patogenicidade, vai ter maior morbidade. O que significa isso? Que ela tem uma rápida velocidade de transmissão entre as aves. Então, um plantel hoje anoitece bem e amanhã amanhece morto. Mas o que aconteceu? Rápida evolução de um animal para o outro e uma alta mortalidade. Então, tem uma alta morbidade e uma alta mortalidade. Você me perguntou o que se acontecer no Brasil se o vírus adentrar. E só mais um gargalo também, mostrando mais de uma complexidade da doença, é justamente, igual você estava falando, a necessidade de se conhecer a fundo a doença e de se conhecer também sintomatologia, manifestação clínica, e isso mostra, quando se fala em sintomatologia e em evidenciação de sinal, sintoma nos animais, isso mostra ainda mais de um gargalo e mais uma complexidade da doença, uma vez que é uma doença que não tem sintomatologia patognomônica, né? Então, as aves elas podem anoitecer bem e amanhecer já com alta mortalidade, e isso precisa ser bem diagnosticado e bem evidenciado, porque outras doenças, outros diagnósticos diferenciais, eles precisam ser levados em consideração também. Então, uma intoxicação por antibióticos ionóforos, por cumarínicos, por, enfim, qualquer outra coisa, também pode levar a surtos, né? E a lesões macromicroscópicas que não têm uma definição patognomônica. Então, demonstra mais um gargalo aí de evidenciação e de assertividade de se conhecer bem a doença, né?
Só para pegar um gancho aí nos diagnósticos diferenciais, nós temos a Newcastle, coriza, micoplasma, pasteurelose, laringotraqueite, colibacilose, ou seja, todas essas são diagnósticos diferenciais, quer clínico, quer laboratorial. Quer uma necrópsia, né, o aspecto macroscópico, quanto microscópico. Então, ou seja, não tem lesão patognomônica. Então, olha a dificuldade do que nós estamos enfrentando. Né? Então, não tem assim um letreiro piscando com neon dizendo, olha, cheguei, já estou aqui. Mas voltando à pergunta Quer falar mais alguma coisa? Não, pode continuar. A doença nós estamos com medo dela chegar no Brasil. E por que esse medo é tamanho? Porque ela já está no Uruguai, Chile e Argentina em aves silvestres. E está na Bolívia, Peru, Equador e agora na Argentina também em aves comerciais. Então, ou seja, uma vez adentrando o vírus no território brasileiro, qual que é o caminho, né, do plano de contingência do PNSA, né, Programa Nacional de Sanidade Avícola? Programa de Sanidade Avícola, tendo uma notificação, um chamado, o Serviço Veterinário Oficial ele tem 12 horas para se deslocar até a granja. Chegando na granja, ele vai encontrar isso que nós acabamos de falar, né? Vai fazer uma anamnese, vai fazer... Ou seja, o responsável pela biosseguridade, uma vez diante dessa suspeita clínica, que é muito grande, deve acionar os órgãos oficiais. O órgão oficial de sanidade tem até 12 horas para estar no local onde foi notificado. Isso. Então, o RT, né, pode acionar qualquer um dos canais, pelo site, pelo telefone, e vai chamar o veterinário oficial, o qual tem 12 horas para montar a equipe, montar o carro, que já deve estar montado, já deve estar pronto, o carro com todos os equipamentos, EPI, tudo que tem que levar para a granja, para chegar lá. Material para coleta, material para descarte, desinfetantes, EPI, óculos, máscara, gorro, bota, né? E chegando lá, ele vai se deparar com a situação e vai ver aí o histórico da situação, né? Como é que evoluiu, fazer aquela anamnese, aquele diagnóstico situacional. Muito bem. Coletando material, mandando para o laboratório, fazendo a confirmação, né, da diagnóstico laboratorial, a confirmação da presença do vírus, aquela propriedade ela se torna uma propriedade infectada. A partir daquele momento se instala um raio de 3 quilômetros, aonde neste raio de 3 quilômetros se determina a zona de proteção. Nessa zona de proteção, as aves que não morreram deverão ser eutanasiadas. E instala mais 7 quilômetros, que é chamado de zona de vigilância, totalizando então 3,7, 10 quilômetros a partir da granja infectada. De raio do foco, dessa granja infectada. Esses 7 quilômetros é de vigilância, vai se fazer o monitoramento, vai fazer inquérito soroepidemiológico, vai coletar amostra, vai coletar suave nasal, suave colocal, de aves mortas pode coletar fígado, cérebro, sacos aéreos, intestino, e vai mandar para o laboratório para ver se é a tal da vigilância ativa. Ou seja, eu vou em busca desse vírus e não fico esperando uma notificação para ir fazer a pesquisa. Então, eu vou ao encontro, vou procurar e, de fato, vou encontrar a presença do vírus. Naquela propriedade, nada entra, nada sai. Né? Inclusive, as pessoas que ali estiverem, não somente os técnicos veterinários do Serviço de Veterinário Oficial, mas os técnicos, os funcionários dali, eles são orientados a não entrar em contato com outras granjas de 5 a 7 dias. Porque ali se tornou uma granja infectada. Ali, de fato, tem o vírus. Ali, de fato, vai entrar em contato com aves doentes, com aves infectadas que deverão ser atordoadas e eutanasiadas. Né? Sofreu uma insensibilização
respeitando os critérios de bem-estar animal, para depois ser eutanasiadas. Sendo então eutanasiadas, elas devem ser eliminadas. E a forma de eliminar é o enterramento delas. Então, se faz as covas e se faz o enterramento. Então, aí começa todos os gargalos. Como que vai ser eutanasiado? Né? Como que vai fazer essa insensibilização? Pode ser feito por eletrochoque? Pode. Mas como é que nós vamos insensibilizar, levar para lá uma estrutura de pendurar a ave para ela passar a cabeça no eletrochoque? Como é que vai fazer isso? É difícil. Pode ser feito por injeções de barbitúrico, ave a ave. Se você pegar uma granja aí que tem uma granja de média, 400 mil aves, 600 mil aves, não vai ter como fazer injeção uma a uma para fazer a injeção, a tranquilização. Começam a aparecer os gargalos práticos, né? De manejo prático da efetividade de aplicabilidade dessas condutas, né? Essas condutas. E aí você vai para o gás carbônico. Então, se instala lonas, né? Coloca as aves dentro dessas lonas e liga o gás carbônico. Elas, no primeiro momento, são atordoadas e, no segundo momento, são eutanasiadas. Depois de eutanasiadas, se faz a cova e se faz o enterramento delas. Aí você tem que ter uma parceria com a prefeitura, porque muitas das vezes, daquele município, muitas das vezes a propriedade não dispõe de uma reta escavadeira. Nem o serviço oficial veterinário talvez disponha de uma reta escavadeira para poder fazer os buracos. Você tem que ter um alinhamento com a Secretaria do Meio Ambiente, porque não é em qualquer lugar que você vai fazer essa cova para contaminação do solo, do ambiente, dos lençóis freáticos. Então, você tem que ter um alinhamento com a Secretaria do Meio Ambiente. Uma vez enterrada, se tampa, né? E ali você, digamos, entre aspas, acabou com as aves. Se naquela propriedade, dentro daquele raio de 3 quilômetros, tiver algum suíno, esse suíno também deve ser eliminado, respeitando o bem-estar animal, de atordoamento e eutanásia, e deve ser colocado nessas valas também. E aí, feito isso, agora começa a desinfecção da granja. Então, tudo que é possível ser eliminado, como ovos, carcaças, penas, esterco, ração que está no coxo, ração que está no silo, tudo isso deve ser incinerado, tudo isso deve ser enterrado junto com as aves. Aquilo que eu não tenho como eliminar, eu tenho que desinfectar. O silo tem que desinfectar. Os coxos, as linhas de bebedouro, os nipos. Se eu tiver lona, eu tenho que desenlonar, lavar tudo, desinfectar. Se eu tiver um teto lonado, eu tenho que tirar a lona. Eu tenho que desmontar praticamente o aviário para poder, de fato, fazer a desinfecção. O recomendado é fazer 2 vezes em 24 horas, para depois instalar o vazio sanitário, que deve perdurar por 21 dias. A partir desse momento, começa a instalação das aves sentinelas, que você coloca a ave e deixa ali, espera o que vai acontecer. Começa a fornecer alimento para ela e vai ver. E o recomendado é que a cada dia você avance em média 10 metros. Então você vai repovoando o ambiente, o galpão, de uma forma controlada. E vai fazendo monitoramento por amostra de laboratório, suave nasal, suave traqueal, suave cloacal, e no dia 0, no dia 7, 14 e 21. Estando negativados, aí a granja é considerada livre novamente da presença do vírus e pode novamente realojar as aves. Para isso, precisa desinfetar tudo, né? Todos os ambientes, todos os fômites,
todos os equipamentos, todas as máquinas, todos os linha de comedouro, todos os trilhos, tudo, você vai passar por uma rigorosa desinfecção, para você, de fato, garantir que o vírus não está presente ali, para quando as aves forem repovoadas ali, elas não adoecerem, né? Entrar em contato com o vírus que esteja ali. Falando um pouquinho de... Lembrando que se isso acontecer, essa desinfecção, ela passa pela eutanásia, igual você falou, de todas as aves dessa granja, que foi positivada. E isso é um gargalo também, porque a gente pode estar falando aí de uma granja que teve alojada 900 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio de aves. E só para você ter uma ideia. 1 milhão e meio de aves. Fora, igual você falou, para serem enterradas. Fora os outros produtos que devem ser incinerados. Fora, se essa granja não tiver próximo também, dentro da propriedade, a presença de suínos, né? E os suínos, eles são importantes de se falar também, por que o suíno, que o suíno ele vai ter a ver com a influenza aviária? O suíno está associado também a essa necessidade sanitária de se realizar a eliminação desses animais, justamente porque, historicamente, eles estão associados com a mutação recombinante de patógenos de aves para ser humano. Lembrando que a gente está falando de influenza aviária. E a influenza aviária, ela também é conhecida como a gripe aviária, né, nos seres humanos. Então, a gente ainda está falando também de uma doença que ela tem um potencial zoonótico, vamos assim dizer. Ela tem um potencial de acometer o ser humano a depender da variável que vai ser mutada e que pode chegar a acometer o ser humano. Lembrando, e aí a gente lembra de novo de todo aquele conceito de One Health, né, de saúde única. Então, por isso a importância da gente redobrar mais ainda os cuidados de biosseguridade, não só pensando na questão sanitária dos plantéis animais, não pensando só na questão econômica, produtiva, que impacta socialmente o país, mas também pensando na questão sanitária humana, que pode vir a ser uma potencial doença que possa se mutar até chegar a ter o ser humano também como hospedeiro, né? Então, de novo, traz aí a complexidade muito grande da doença, né? E da incorporação dessa doença no país. Você falou uma coisa muito verdadeira. Nós, profissionais veterinários, algumas vezes a gente não tem a dimensão da nossa importância na sociedade. A gente tem essa profissão que ela se interpõe entre o ser humano, o animal e o meio ambiente, que vem de encontro com a saúde única. Então, eu estou preocupada com a gripe aviária, né? Não, a gripe aviária ela é importante, não resta dúvida, mas o contexto dela é muito maior. Na ecologia do sistema, ela é muito maior, é muito mais complexo, né? Então, você está falando de um plantel aí de 900 mil, 1 milhão de aves. Se você pegar uma retroescavadeira e fizer uma cova de 4 por 2 por 2, ou seja, 16 metros cúbicos, cabe 4 mil aves. O que é 4 mil aves? Não é nada perto de um são 8 mil plantel produtivo. São 8 mil quilos. Fora os ovos que eles tiverem, caso for uma granja de postura, o esterco, penas, acabou. Quantas covas de 16 metros quadrados não terão que ser feitas? Se você pegar uma região, uma topográfica, que tenha muitas montanhas, que não tem muita planície, onde você vai enterrar isso? Se você pegar uma região que é muito morrada, que não tenha... Onde vai enterrar? Então, assim, é muito complexo. É muito complexo se, de fato, esse vírus adentrar o Brasil e acometer aves comerciais. Né? Isso que nós estamos falando só da complexidade sanitária
sanitária em si da doença, do impacto em si. E aí, quando a gente vai para o impacto disso na cadeia produtiva, o impacto disso na agroindústria, que é inclusive o tema dessa live, ela é muito mais abrangente, porque nós estamos falando de uma cadeia de produção que nós temos aí, se formos falar da avicultura, estamos falando não só de um produto, são a carne, por exemplo, nós estamos falando também da avicultura de corte, mas também da avicultura de postura. E aí nós temos diferenças com relação à produção, com relação à expressão nacional nesses dois comércios, mas de maneira geral, indiscutivelmente, o Brasil tem o seu papel muito importante, sendo o maior produtor exportador de carne de frango, mas também um grande produtor de ovos. E isso impacta não apenas a cadeia em si, não apenas os empregos diretos gerados pelo aquele setor, mas todo o entorno que também fornece e subsidia o desenvolvimento dessa cadeia, né? Eu não sei precisar na cadeia do agro, avícola, frangos e postura, no Brasil, quantos empregos diretos e indiretos são fornecidos. Mas, tirando, além da produção de frango e de ovos, você acabou de falar aí, todo o transporte de insumos, milho, soja, calcário para ração, farinha de penas, farinha de ossos, embalagens, pallets para poder aguentar o peso transportar os produtos acabados, gaiolas para transportar galinha, para transportar frangos, caminhões, então, ou seja, pneu, incubatórios, caminhões transportadores de pintinhos de um dia, de aves vivas, ou seja, é uma cadeia enorme e que, caso essa doença venha de fato ramificada e complexa, vai causar um prejuízo a toda a cadeia, a tudo isso, um efeito dominó gigantesco, né? Quem não é da área, muitas vezes não imagina nem como dimensionar o tamanho disso, né? Você estava falando sobre essa dificuldade como o Brasil ele é enorme e tem as suas particularidades e suas dificuldades. Tem os seus regionalismos, tem as suas culturas e tem as suas dificuldades de enfrentamento no que se impõe de fato, o cumprimento das normas de biosseguridade. Então, talvez alguma propriedade mais tecnificada, uma propriedade mais avançada tecnologicamente, uma propriedade de maior expressão no mercado, tanto nacional quanto internacional, com certeza ela já tem os seus programas de biosseguridade muito bem instalados e muito bem monitorados. Mas o Brasil não tem só essas granjas, né? Ela tem também as suas granjas de pequena e média expressão, que não exportam, mas contribuem de uma forma extremamente significativa para o mercado interno, na sua produção, em especial na produção de ovos, né? E muitas das vezes esses sistemas não são totalmente completos, não são totalmente cumpridos, né? Robustos, né? Porque eu estava agora almoçando e na mesa tinha um ortopedista e ele falou que ele faz plantão numa cidade do interior aqui do Espírito Santo, próximo ao polo avícola de Santa Maria de Jetibá. E ele falou assim, nossa, a gente recebe muitas pessoas de Santa Maria de Jetibá lá no nosso hospital, porque nosso hospital é referência em ortopedia, pessoas que se mutilam, que se machucam, né? Aí alguém virou e falou assim, pô, mas não tem segurança do trabalho?
né, para poder monitorar isso. Aí o ortopedista falou assim, não, é que são pessoas que são elas os donos das propriedades, e são elas os trabalhadores, e são elas os seus patrões e os seus empregados, né? Então são elas que de fato colocam a mão na massa, são eles que vão mexer no trator, são eles que vão mexer no plantio, são eles que vão mexer no escritório deles mesmos, né? Então, não tem ali um gestor, não tem um fiscal, não tem um gerente de setor, de área, que controle o RH, que controle a produção, que controle a compra, que controle o estoque, que controle a compra dos insumos. Muitas vezes, este avicultor, ele faz tudo dentro da sua propriedade, né? E, consequentemente, alguma coisa não vai ser cumprida na sua totalidade, né? Uma, porque ele não tem perna para atender tudo isso. Então, será que a granja dele está totalmente bem telada? Tem nenhum furinho na tela? Ou ele deixou para fazer isso amanhã, porque hoje ele teve que fazer outra coisa, né? Então, não tem muitos funcionários para ele poder desenvolver. E ele tem lá suas 200 mil galinhas, ele é uma granja de expressão. Tem lá suas 400 mil galinhas, ele é uma granja de expressão, não tem tantos funcionários. Aí, será que está totalmente cercada, totalmente telada? Será que o controle de acesso de veículos e pessoas estão extremamente bem controlados e monitorados? Será que para adentrar ao núcleo avícola, a pessoa colocou pelo menos um propé, trocou pelo menos a bota, né? Não digo nem colocar um avental. Vazio sanitário, né? Vazio sanitário, né? Olha só, voltando aqui ao nosso colega prestador de serviço do serviço oficial, serviço veterinário oficial, se ele vai a uma granja atender uma suspeita, ele tem que ficar 72 horas sem atender outra suspeita. Então, se ele é chamado para ir numa granja e chega lá, faz o diagnóstico, graças a Deus não era influenza aviária. Para ele atender outro chamado de uma outra suspeita para fazer uma outra diagnóstico, o plano determina 72 horas. Então, ou seja, para o fiscal faz isso. Em grandes polos produtores, isso vai ser um entrave também. Vai ser um entrave, porque o serviço oficial veterinário vai precisar de demandar aí um grande contingente de pessoas, né? Veículos, desinfetantes desses veículos, EPI para eles, né? Então, assim, é um gargalo. Eu acredito que todas estas situações já vêm sendo preparadas ao longo dos bons anos, porque nós estamos hoje numa eminência enorme, mas todo ano teve uma sinalização da presença do vírus, mas não tão presente, não tão próximo quanto este. A cada ano vem se acirrando as preocupações, mas este em particular é o maior cenário de preocupação, né? É o nosso. Eu acredito também que o Brasil ele vem se preparando ao longo dos tempos e ele tem um sistema de biosseguridade muito robusto. Não à toa, sim, nós temos a expressão nacional e internacional que nós temos, de produção de carne, de produção de ovos, carne de frango, pescado, agora em emergência, mas bovino, suíno, sempre com uma grande expressão. Isso demonstra, obviamente, a eficiência, a eficácia, a qualidade dos serviços oficiais, dos nossos planos de contingência, dos planos nacionais de sanidade das mais diversas espécies, e também a seriedade do veterinário, do responsável técnico. E ponderar e pontuar todas essas questões é justamente evidenciar e apontar o que nós podemos melhorar, o que nós podemos aperfeiçoar, justamente porque, pensando num cenário pior, num cenário principalmente que afete os maiores polos produtores, esses grandes polos produtores eles vão demandar de socorro, vamos assim dizer, né? De socorro de pessoal, de socorro de serviço técnico e de socorro estrutural como um todo, né?
Então, eu acho que é uma demanda que vai ser, assim, algo emergencial mesmo e que deve ser preparado, que já deve estar sendo preparado, como você mesmo disse, pelos órgãos oficiais e que também os consultores, os responsáveis técnicos e as granjas produtoras já deveriam estar se preparando e já devem estar se preparadas para planos de contingência, né? Para que a gente possa aí, eu acho que dar a mão os serviços oficiais e também os consultores e os produtores para manter esse nosso status e essa nossa capacidade produtiva. Não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas disso. De que o mapa e os estados, né, através do mapa e dos serviços de inspeção e fiscalização estadual, serviço de defesa sanitária animal, não tenho dúvida que isso está sendo feito de uma forma extremamente primorosa, né? A gente tem contato com profissionais do setor, a gente tem relacionamento e a gente vê a robustez do programa, a determinação dos profissionais, né, de que de fato isso seja cumprido, para que o impacto para o avicultor seja o menor possível. Seja o menor possível para o avicultor, para a sociedade e para o país, né, as suas divisas. Mas, pegando um gancho que você falou sobre os impactos que isso pode causar, vamos falar um pouquinho sobre o que pode acontecer com o mercado internacional, caso venha se confirmar um caso aqui. Eu acho que nós abordamos bem as características do vírus e as características sanitárias. Ficou alguma coisa que a gente ainda não tem abordado sobre a característica do vírus e a característica sanitária, caso o vírus adentre uma propriedade, adentre uma região? Eu acredito que não. Se alguém também tiver alguma dúvida, quiser ir conversando com a gente, mandando dúvida, vai mandando para a gente e a gente vai, na medida do possível, conversando com todo mundo. Mas eu acho que a gente abordou de maneira mais tranquila. Então vamos falar agora um pouquinho de negócios, né, do agronegócio. Se porventura o vírus adentrar o Brasil, hoje nós estamos com status livres da influenza aviária. Nosso status é de status livre da presença do vírus. Muito bem. Aí, se o vírus for diagnosticado, se o vírus for diagnosticado como Fernando, tem como colocar o seu microfone no mudo um minutinho só? Se o vírus for diagnosticado como em plantéis não comerciais, e o que seria plantéis não comerciais? Aves de subsistência, que são as aves criadas de forma pejorativa, dizendo em fundo de quintal. Aves de subsistência e aves silvestres. Também encontra-se nesse hall as aves de cativeiro. Então, parques, zoológicos, exposição, também não são consideradas como aves domésticas. Então, também não influenciaria no status de livre da doença. Tá certo? Muito bem. Seria diagnosticado a presença do vírus em aves não comerciais. Agora, caso seja diagnosticado em aves comerciais, isso vai causar um impacto negativo na relação de comércio com o exterior. Não vai faltar carne e nem ovos no Brasil, porque você pode ter o vírus no Brasil, produz em algumas regiões, em outras não, e o vírus e a produção naquela região que não tem o vírus produz ovos, produz carne e destinado ao consumo humano, e não há risco sanitário de transmissão deste vírus aos seres humanos pelo consumo de ovos e de aves. Tá certo? Então, não há perigo, não vai faltar carne, não vai faltar ovos no Brasil. Porém, há um entrave na exportação, tá certo?
vai ser um limitante, um fator limitante para exportar para certos países. O que vai depender, o que vai colocar em pauta é a forma de transparência das nossas conversas com os importadores. Ou seja, aonde está o vírus, qual plantel foi acometido, está controlado ou não está controlado, quais foram as ações sanitárias para se isolar aquele ambiente, aquela região, aquela propriedade e diminuir a difusão do vírus, a transmissão para outros plantéis. Então, ou seja, a forma que como foi conversado e passado para os importadores que o vírus, embora esteja no Brasil, não está no território da sua totalidade. Está numa região ou em outra. As outras demais regiões estão livres. Então, cabe colocar à mesa a conversa, né, para continuar a negociação e vendendo o frango e os ovos para o mundo de regiões que não foram acometidas pelo vírus. Isso vai ser uma negociação caso a caso, negócio a negócio. Vai depender das ações diplomáticas, das ações do Ministério da Agricultura, do mapa do Brasil e do Ministério dos outros países que fazem divisas comerciais com o país. Então, vai ser nesse sentido de negociação, de transparência, mostrando aonde está o vírus, que ações foram feitas para controlar e quais regiões não têm o vírus e que elas podem continuar exportando. Um dos entraves de exportação muito grande que sempre existiu, nós sabemos sempre, é a biosseguridade. E essa biosseguridade, ela é explorada no mercado, uma questão mercadológica muito grande, para poder ganhar questões comerciais também, muitas vezes, entre os países. Claro, pensando na questão sanitária, dos plantéis envolvidos, dos comércios internacionais, mas também pensando numa questão mercadológica. Com certeza, a doença entrando no Brasil, isso vai ser, penso que explorado pelos importadores de carne e ovos brasileiros, né? Mas eu também acredito que o Brasil tenha competência e gabarito, vamos assim dizer, das suas relações internacionais para, justamente como você falar, colocar e expor de maneira clara, de maneira diplomática, as ações que sempre foram bem tomadas e as ações de segurança, de estruturação, o que está sendo feito, a eficiência e a rapidez de diagnóstico, de isolamento, de contenção de um possível surto da doença. Então, eu acho que isso, com certeza, pode vir a ser explorado, mas também acredito que o Brasil tem potencial para se manter firme aí no que diz respeito à sua posição, de comercialização internacional. Eu não sei, acho que o sinal do Gilberto caiu um pouquinho aqui. O sinal do Gilberto caiu, vamos tentar reconectar ele. Está acontecendo? Não estou conseguindo. Ah, voltou. Voltei? Acho que o seu sinal caiu um pouquinho. Caiu um pouquinho? Não, caiu tudo. Mas já levantou. Não, você falou, isso vai depender de como vai se comportar. Por exemplo, o Japão falou para a Espanha, olha, eu não quero comprar a sua carne. Mas falou para os Estados Unidos, olha, eu não quero comprar apenas de 3 estados seus, né? Mas porque são continuou tendo 3 estados que têm foco de determinado... E que provavelmente a questão da biosseguridade naquela região não seja tão elevada quanto nas outras, né? Então, ou seja, naquela região ele não quis comprar. Então, isso determinou a relação comercial entre Japão e Estados Unidos. Eu acredito que no Brasil, caso venha se confirmar a presença do vírus em nossos plantéis comerciais, vai acontecer da mesma forma. Olha, aconteceu numa determinada região, num determinado estado,
mas os demais não estão. E então, assim sendo, e nós temos capacidade de segurar esse surto nessa região e está controlado naquela determinada área. Isso tudo vai depender da transparência que o Brasil vai apresentar ao mundo caso venha ser acometido pelo vírus, né? Colocar à mesa, olha, o vírus chegou aqui, chegou ali, e está sendo controlado dessa forma, e é isso que nós estamos trabalhando, é dessa forma que estamos evoluindo, e o vírus está sendo debelado, e assim por diante. Isso determina transparência, e eu acredito que o Brasil vai ter isso de uma forma muito segura. Falando em controle, uma coisa que nos preocupa é em relação ao que vai ser daqui para frente caso o vírus adentre o Brasil, né? Mas é só uma questão de especulação, né? Ainda não se tem essa como chama, essa presença. Então, por isso que não se debruça sobre isso. Mas, até onde eu saiba, o Ministério, no seu Programa Nacional de Sanidade Avícola, não tem no seu escopo a presença da vacina, né? Porque você vacinar significa que você tem o vírus no seu ambiente. E aí você vai conviver com o vírus vacinando, né? Vai diminuir a infecção nas aves, vai diminuir a infecção das aves, não, vai diminuir a doença nas aves, vai diminuir a morbidade, a mortalidade, mas não vai eliminar o vírus do plantel, não vai eliminar o vírus da região. Então, você vai ficar com o vírus presente no ambiente. E isso não é um interesse, até onde eu saiba, do Brasil. A preocupação se dá em relação a outros países vizinhos que podem se comportar de forma diferente. Países que não têm expressão internacional, que não exportam e que para eles tanto faz a presença do vírus ou não. Eles vão continuar produzindo ovos, vão continuar produzindo carne, né, para alimentar a sua população, o seu mercado interno, né, o seu mercado nacional. E não tem expressão para exportação. Então, eles podem começar a vacinar e a conviver com o vírus no seu território. E a depender da localização... Mais um desafio para o país seria conviver com esses vizinhos, às vezes, que matou a charada. O vírus ali. O vírus circulante no vizinho próximo. Então, vamos dar um exemplo da Bolívia. Vamos supor que a Bolívia fala assim, não, eu vou vacinar o meu plantel. Resolva, entre eles, vacinar o plantel e conviver com o vírus. Ou seja, eles não vão eliminar o vírus vai estar presente ali, né? Eles não vão ter a doença de uma forma pandêmica, mas eles vão ter uma doença de uma forma endêmica. Então, eles vão ter o vírus ali circulante, vacina e tudo mais, né? E caso o vírus espirre para o Brasil, aquela região que faz fronteira com a Bolívia, as grandes ali vão ter frequente risco, né? Então, isso causa, essa relação comercial com o Brasil, com outros países, para que, se de fato esse controle sanitário seja unificado, né? Não só o Brasil se mantenha livre do vírus, mas os países circunvizinhos, né? Então, acredito que isso também é um outro desafio para as relações estratégicas aí de comércio porque o Brasil, de fato, é um país que interessa para ele ser livre, porque ele é um país que tem extrema significância na exportação. O mercado internacional, ele exporta frango 151 países e ovos 82 países. Então, tem uma pujança no segmento, né? Lidar com esses países também vai ser outro desafio sanitário para o Brasil, no que se diz respeito à diplomacia internacional, muitas das vezes porque o Brasil ele tem que voltar a um patamar de referência também sanitária, de referência sanitária para a América do Sul, para que a gente possa se desenvolver cada vez mais aqui. Nosso tempo está acabando, eu acho que a gente não vai conseguir entrar em muito mais assunto, mas eu queria agradecer mais uma vez, agradecer a todo mundo que participou aqui. Se alguém tiver alguma dúvida ou consideração, só comentar aqui com a